Caro telespectador, caro internauta, Cláudia de Bulhões novamente na sua casa com o programa Gente da Gente, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Vocês estão ouvindo esse áudio, essa música ao fundo? Estão? É a canção da infantaria. Por quê? Porque nós estamos comemorando, um pouco atrasado, porque o Dia do Soldado é dia 25, agora é de agosto, mas nós estamos comemorando o Dia do Soldado. E com quem? Com o comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, Coronel Macário. Coronel, muito obrigada por ter acedido ao nosso convite. Cláudio, o prazer é nosso estar aqui no programa Gente da Gente para falar um pouquinho sobre o Exército Brasileiro e sobre a Semana do Soldado. Eu acho fantástica essa comemoração, Coronel. Agora eu queria saber o seguinte, por que foi criado o Dia do Soldado no dia 25 de agosto? O Dia do Soldado, no dia 25 de agosto, é marcado porque foi a data que nasceu o nosso marechal, né, Luiz Alves Lima e Silva, conhecido como Duque de Caxias. Ele nasceu no dia 25 de agosto de 1803. E pelos feitos na história, se nós relembrarmos a nossa história do Brasil aí, ele, como militar, né, ele pacificou várias regiões do Brasil após a proclamação da independência por Dom Pedro. Então, quando o Brasil se rompeu com a coroa, que era Portugal à época, né, ele começou, houve vários levantes, né, dentro do país, e ele foi designado na época por Dom Pedro, né, para poder ir para essas regiões e pacificar. Então ele começou no Maranhão, a primeira participação dele foi na Bahia, no Levante teve na Bahia, depois houve uma revolta da Balaiada no Maranhão, ele foi lá para o Maranhão, pacificou, né, e era uma pessoa, um militar de uma peculiaridade, né, que ele não usava força, né, ele não vinha, como posso assim falar, se todos podem me entender, escorraçando os rebeldes, os revoltosos, né? Ele sempre tentava usar do diálogo, né, de uma forma pacífica, até mesmo puxar, né, esses revoltosos para o lado de Dom Pedro. E assim atuou na Bahia, atuou no Maranhão, ele participou no levante da revolta liberal em São Paulo e Minas, né? Participou também da pacificação da revolta dos Farrapos, onde o Rio Grande do Sul queria, né, se tornar independente. Então, por esses feitos, né, dessa característica militar, né, o Exército, né, acreditou que ele é o simbolismo, né, do nosso soldado, do nosso Exército, né, sempre com pulso firme, mas com a índole pacificadora. E ele é o patrono, né, do Exército? Ele é o patrono do Exército, né, e a gente comemora esse nascimento dele com o Dia do Soldado no dia 25 de agosto, que é comemorado em todo o Brasil. Todo o Brasil. Aí eu vou fazer uma pergunta assim, que talvez eu deixe até o senhor. É um pouco de calça curta. Vou dizer assim, eu nunca tinha visto, sabe, Coronel, o Dia do Soldado ser comemorado por outra, digamos assim, outro batalhão, outra força, é assim que fala? Outra força, né? Eu já vi aqui em Maceió ele sendo comemorado. É Dia do Soldado só do soldado do Exército ou é para extensivo? Não, a gente não tem essa... Eu já tive a oportunidade de servir em vários estados do Brasil. Já servi em Minas Gerais, já servi no Rio de Janeiro, em Goiás. E o único local que eu vi que existe essa comemoração, né, essa lembrança, é aqui em Alagoas, né, particularmente aqui na capital. Não existe isso. A gente não tem essa ciúmeira, não. O soldado é meu, a comemoração é minha. Muito bom. Tá? Então, já eu acho que pacificador. Isso, eu acho que até que essa comemoração, essa lembrança por parte no nosso caso aqui da Polícia Militar, ela é bem significativa. Inclusive, haverá uma atividade no dia 25 agora, 9h30, acho que no teatro, né, em que a PM vai comemorar essa data. Muito bom. Agora, a gente quando fala em 59 BI-MTZ, né, fala em infantaria motorizada. Explica para o meu telespectador o que é infantaria motorizada e o que é infantaria. Porque a gente lê, a gente faz, mas ninguém sabe direito o que é, não é, Coronel? O que é a infantaria? Já digo de antemão, eu não iria para a infantaria. Não faça isso, não faça isso. O Exército ele é organizado para o combate.
né? Certo. E dentro desse planejamento de combate existe as armas, né, que a gente chama de armas, né, que são as especialidades. E entre essas armas nós temos a infantaria. Então nós temos a infantaria, cavalaria, artilharia, tem o quadro de material bélico, cada um com a missão específica, né? Quando se junta para o combate, cada um cumpriu sua missão de maneira que possa ter maior eficiência no combate propriamente dito. E a infantaria é aquela em que ela se pauta pelos homens, né? É o que a gente chama que é aquela que vai serrar de fato sobre o inimigo. É a linha de frente. A linha de frente. Na verdade, é a que vai dar o último. Agora a gente vai para o intervalo, pequeno intervalo, Sim. comandante, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essas táticas. Estamos à disposição. Para o nosso intervalo. Cláudia de Bulhões, voltando com o programa Gente da Gente, na sua casa. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada a você que está agora à meia-noite na sua cama, como a gente diz, muito ronronando, nem está dormindo nem acordado, pegou o controle e achou a Cláudia de Bulhões, ficou. E hoje nós estamos com um assunto interessantíssimo, porque o dia 25 é o dia do soldado. E nós estamos aqui ouvindo o áudio da canção da infantaria, porque nós estamos num bate-papo informal, porque vocês sabem que Cláudia de Bulhões é informal, com o comandante do 59 BIMTZ, ou seja, 59º Batalhão de Infantaria Motorizada. No outro bloco, o comandante Macário, nós citamos algumas táticas da infantaria. Sim, perfeitamente. Porque você sabe, para eu entrevistar uma pessoa como você, o meu estudo é pouco dentro do militarismo. Então eu tive que pesquisar. Então saiu assim: ataque, defesa, patrulha, perseguição, escolta, manobra, reserva, construções, defesa de pontos chaves, certo? Aí poderia assim, aonde que entra a infantaria no ataque? A gente até já falou um pouco, né? Isso aí, na verdade, faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Eu como oficial de carreira, né? Fiz 4 anos da mãe, que são 4 anos batendo essas taxas, essas manobras. Como eu falei... Só um minutinho, desculpa. Já que você falou que foi da AMAN, e Agulha Negra, no seu tempo, quer dizer, porque eu sou muito mais antiga que sua, mas não sou militar. Tinha uma expressão até meio jocosa que disse assim: o senhor foi bicho de quem na AMAN? Ainda tem isso? Sim, sempre a gente é bicho de alguém, sempre tem um mais antigo, então... Agora, vamos explicar bicho. Não, a expressão bicho, na verdade, é porque sempre, como é uma profissão hierarquizada, né? Ela tem aquela hierarquia vertical, sempre tem um mais antigo. Então, quando você chega na academia no primeiro ano, como são 4 anos, tem um cadete do 4º ano. Isso. E ele usa aquela expressão bicho porque é o novo que está chegando, né? Então essa tradição se mantém até hoje em dia, né? De falar, não, você foi meu bicho ou você não foi meu bicho. Então eu lembro perfeitamente, eu entrei em 88, tinha a turma de 88 se formando, né? Dos cadetes do 4º ano, né? Existe aí, todos são coronéis hoje em dia, né? O meu bicho, etc. Ainda mais quando você tem a certa proximidade, né? Quando você vem da mesma região, vieram de Minas Gerais ou vieram do Rio de Janeiro e estavam na mãe, então existe essa expressão. Porque o meu telespectador no programa Gente da Gente fica sabendo tudo. Garanto como nunca souberam, e maioria da sua tropa, né? Que não foi da AMAN, não sabe dessa titulação, digamos assim. Né? Porque é uma coisa bem peculiar na academia, né? Do pessoal de carreira, talvez essa tradição não se passe muito bem assim, por exemplo, no batalhão que está mais voltada para outras atividades, né? Coronel, agora já que a gente está na AMAN, o senhor desceu escorregando pelo aquele corrimão quando estava atrasado? Na AMAN, um sofrimento total. São 4 anos de internato, né? A gente não sabe a loucura que é aquilo. 4 anos bem significantes, né? Que a gente está ali de manhã, tarde e noite convivendo com a mesma equipe, com mesmos companheiros, né? Então realmente se forma um laço bem forte nesses 4 anos da AMAN, né? E o bicho
sempre está errado, né? Então, pelo mais antigo, está atrasado, não fez a barba, etc. Então existe umas histórias, umas coisas que marcam na gente, né? Sei. Mas tudo isso foi feito para poder dar aquela educação, dar aquela correção, né? Então, o senhor já indiretamente respondeu que nunca escorregou porque estava atrasado pelaquela corrimão da escadaria. Não falo que eu escorreguei, não, mas já muitas vezes já saí muitas correndo, vezes saía vestindo, atrapalhado. se vestindo, sim. correndo, né? E descia pelo corrimão Sem dúvida. Sem dúvida. É isso aí. O bicho sempre está errado, né? Sempre está errado. O segundo ano está mais ou menos. E o bicho terceiro leva ano... castigo, né? Punição. É punição, né? Castigo hoje isso aí punição. Punição. Então, qualquer coisinha ali que ele saia fora da linha é motivo do tenente, né? Comandante do pelotão, meu filho, vem cá, o que você fez de errado, enquadrar e passar um belo final de semana na academia militar. Misericórdia. Apesar que aquilo é lindo, mas não para quem está todo dia, né? É lindo nos primeiros dias, depois vai cansando e torna-se lindo quando você termina, né? Aí fica aquele saudosismo. Aí a gente começa a dar valor novamente à nossa gloriosa academia. Olha, desculpe a minha interrupção, mas eu achei muito conveniente, né? Porque você foi da AMAN e tem algumas peculiaridades da AMAN. Então, voltemos para as táticas da infantaria. Que eu estava falando com a senhora. Então, tem ataque, defesa, patrulha? Isso aí depende do momento do combate. Então, se o exército está querendo conquistar alguma coisa, ele vai fazer um ataque. E existem várias maneiras de fazer esse ataque, né? Você pode fazer um ataque por infiltração, que é pegar a tropa, passar, exemplo grotesco, né? Infiltrando por uma mata para poder conquistar. Você tem um ataque, você pode fazer um ataque de flanco, que você está vendo o inimigo à sua frente, você vai atacar pelo lado, não vai atacar de frente. Então, essas peculiaridades que é ensinado na carreira militar. Então, às vezes, você é o quê? Ciências militares. Então, ciências militares é isso, é saber empregar essas táticas, essas formas de manobra existentes na nossa doutrina. E quando fala assim, perseguição, o que é? Porque perseguição, a gente sempre acha que a pessoa está correndo e outra atrás, né? Mas não é. Não, mas na verdade a senhora está quase certa. Não, quando você conquista um objetivo, tem um êxito, né? E o inimigo, vou falar que o inimigo que a gente está trabalhando em situação de defesa externa, né? E o inimigo começa a retrair, aí você realmente faz uma perseguição, você vai atrás dele, né? Até poder dizimá-lo, dependendo do qual é o objetivo, de qual é a missão. Essa que é a perseguição. Essa que é a perseguição. Realmente é isso aí. A gente vai atrás, vai serrando atrás do inimigo. Agora, como está muito na moda hoje em dia, a escolta de não sei de que, escolta de não sei de que, o que é a tática de escolta para o infante? A escolta, geralmente, é quando você está fazendo a proteção de alguém, né? Não falo alguém, eu falo tropa, né? Então, existe a nossa... Por exemplo, nós temos os helicópteros no Exército Brasileiro. Né? Então, a gente pode estar fazendo um ataque a uma coluna de blindados, né? E os helicópteros fazendo a nossa escolta sobre essa coluna. Pois é interessante a gente observar essas táticas militares e a gente absorver, porque a gente pensa que o militar fica sem fazer nada, né? Não é bem assim. É uma atividade bem cansativa, né? Anualmente, a gente incorpora soldados, né? E esses soldados que são incorporados, a gente tem que ensinar, né, um pouquinho dessas táticas, dessas manobras, para que fiquem em condições de atuar. Eu já servi em vários acisos na minha época, né? Ação cívico-social. Sim. Hoje, eu não sei se aguentaria, mas talvez não naquele pique, mas se eu já subi numa escada de 45 metros do Corpo de Bombeiro, talvez não fosse. E eu gostava muito daquelas coisas de exército. As minhas colegas iam quase que obrigadas, né? Para poder ter aquele certificado, para poder ter as coisas da faculdade. E eu gostei muito. E sempre tinha os militares contra os guerrilheiros. Ainda existe isso? A gente fala guerrilheiros como se fosse aquele porque nosso hoje em dia inimigo, não existe uma mais ameaça. guerrilheiro. Né? Na verdade, a gente... Era uma coisa do passado, né? Que na verdade tudo é um momento, né? A gente tinha muita essa expressão da guerrilha, coisa que ficou no passado e hoje nós temos terroristas, etc. Tal. Mas essa abertura que eu posso falar para público civil, nos batalhões existe, né? Essa semana mesmo nós estamos recebendo várias escolinhas, né? Em comemoração à Semana do Soldado, que vão lá na parte da manhã. Então, aí ele recebe uma orientaçãozinha de quem foi Caxias, o que quer ser soldado. A gente Muito bom. A gente monta lição de patriotismo. Isso, a gente monta umas oficininhas ali, voltadas ali, entre as militar, né? Que é uma piscina de corda, algumas atividades recreativas, né?
a gente faz a apresentação da banda de música, então são coisas que tentam aproximar, né, esses jovens, né, essas crianças, na verdade, né, para a nossa instituição. E por sinal, foi sexta-feira, eu assisti uma exibição da banda de música do 59, fantástica, porque eu só conhecia aquela que tocava, parecia hino marcial, mas essa eu achei fantástica, viu, Coronel? A nossa banda ela é bem eclética, né, adaptada aí à nossa atualidade. Ela tem cada vez mais participado aqui nas apresentações da nossa sociedade, não pelo Exército, mas até para a própria população, né, como meio de cultura, né, de enriquecimento. Essa semana mesmo ela está fazendo apresentações nos principais shoppings da cidade, então é uma maneira, né, de interagir com a população. Né, e às vezes você vai ali para um shopping, senta ali para fazer um lanche rápido, ao som de uma banda de música, e são músicas que atendem todos os gostos, né? Então não é só aquela música X ou Y, acaba atendendo um grande público-alvo nosso aí. Muito bom, muito bom. Coronel, o jovem, ele como é que se diz? Se alista com que idade? No ano que ele completar 18 anos, né, ele tem que fazer seu alistamento, né? Ele faz esse alistamento, por exemplo, nesse ano, né, para poder servir no ano que vem. Então, quando ele está com 19 anos, é que ele vai prestar o seu serviço militar inicial, né, que é o serviço militar obrigatório. Atualmente, a gente não consegue absorver toda a nossa jovialidade. Então, hoje, né, uma realidade bem diferente, praticamente todos aqueles que servem são voluntários. Né? A gente não tem aquela situação, eu estou servindo obrigado. É raro isso aí acontecer. E eu tenho visto que tem mais gente querendo ficar do que querendo sair. Por que, Coronel? O que acontece com essa mágica? Não, Cláudia, são várias situações. Né? Ele se adapta à atividade, né? Tem um fator social que hoje em dia, dependendo da região em que se vive, né, é um salário que ajuda na renda familiar, né? Porque a gente sabe que em certas regiões são muito carentes. Né? Então o Exército proporciona esse soldo, né, que a gente chama de soldo, né? Tem alimentação, se ele quiser ficar os 7 dias da semana no quartel, ele vai ter comida, água, né, tem assistência médica, então isso gera uma certa conforto nessa situação de crise que a gente vivencia atualmente. Então, graças a Deus, hoje a gente trabalha mais com jovens que querem servir, né, que almejam talvez aí seguir carreira, né, do que jovens que não queiram servir. Eu tenho observado isso. Porque, inclusive, o rapaz que é nosso motorista, ele disse que ficou tão triste quando não ficou para servir, mas ele não ficou para servir porque do lado de fora ele sofreu um acidente. Mas ele disse que foi a maior tristeza que ele lembra do acidente dele foi não poder continuar no Exército. Cláudia, eu acho isso assim ótimo para o Exército, né? Não, para a instituição, trabalhando com pessoas voluntárias, sem dúvida é 100%, né? E o que é mais interessante é que essa amizade que é feita no serviço militar inicial de 1 ano, ou se ele ficou 2 ou 3 anos, né? Isso aí reflete no futuro dele como um todo, né? A gente teve aqui há pouco tempo soldados de 30 anos atrás que foram no batalhão, que se reúnem até hoje, fazem churrasco, confraternizações, aí começam a lembrar na época do soldado, aí conta a história do tenente, aquela... Então, uma camaradagem sadia, né? Que eu acredito que não traz só benefício, só traz benefício. É muito bom. Agora nós vamos para um pequeno intervalo, porque nós queremos saber o que é a Operação Boina. Não me responda agora, não. E a marcha dos 24 quilômetros. Sem dúvida. Para o nosso intervalo, até daqui a pouco. Cláudia de Bulhões, voltando com o programa Gente da Gente. Você que está na sua cama, sapeando a TV, me viu? Pare, porque você vai ver uma entrevista fantástica com o comandante Macário do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada. Aquele quartel que fica ali na Fernandes Lima. É aquele mesmo. Coronel, dando continuidade ao nosso bate-papo, porque isso não é entrevista, eu nem lhe coloquei em calça curta. Graças não a é? Deus. Aí de vez em quando falam em Operação Boina, parece que Operação Boina, você que pediu que eu reprisasse, ok. Quando a pessoa entra para se... duas coisas, vixe Maria, tanta coisa para perguntar, meu telespectador. Quando entra para servir, diz que tem a operação, como é que chama?
Tem um primeiro acampamento, né, que a senhora, alguns intitulam, chamam de Operação Boina, né? Isso. Não, o que acontece? A senhora imagine um jovem, né, que estava lá bem criado, com a sua mãe, com o seu pai, se alista no Exército Brasileiro e ele é designado para servir a nossa instituição. Então ele começa, né, tomando aquelas primeiras instruções básicas, né? Ele tem aquele período de internato que pode durar 4 a 5 semanas, então já é um choque para o jovem, né? E durante essas 9 semanas iniciais, a gente dá uma carga da instrução militar nossa, né? Quando termina essas 9 semanas, a gente faz um acampamento que é para condensar todas aquelas instruções que ele teve quase em 2 meses, né? Então, para o jovem, é uma quebra na sua rotina. Então, realmente existe um grande desgaste, né? Ele está lá sofrendo um pouquinho de pressão pela própria atividade de exercício desgastante, o desgaste físico normal, né? O desgaste das próprias instruções. E quando ele acaba esse campo, né, ele faz a prerrogativa de usar a boina do soldado do Exército Brasileiro. Então se conciliou, né, o nome da Operação Boina com essa atividade de finalização de período de instrução, né, onde ele chega e o quartel o recebe, né, os familiares o recebem, e os seus madrinhos, os seus padrinhos e as suas madrinhas recebem o quartel e colocam a boina simbolizando, ó, agora o nosso soldado está pronto para poder cumprir as missões. Mas esse acampamento, você falou assim, en passant, como se era uma coisa quase um piquenique. Mas não, comando. Não, que eu falei com a senhora. Pra gente é uma coisa natural. Agora, para quem estava 18 anos em casa sem ter esse contato com essa parte, realmente é impactante. Então você vê o soldado chorando, emocionado, você está no final do exercício... Emocionado, comando, ou cansado, também, estressado? Muito cansado. O senhor é muito bonzinho. Muito cansado. E até uma motivação para ele, né? Que ele sabe que ele tem que vencer aquela etapa, se superar, né? Mostrar para ele que ele é capaz de superar essas dificuldades, né? E saber que, ó, eu vou chegar no quartel, vou receber a minha boina e com certeza lá o meu pai, minha mãe e minha irmã estará para me recepcionar. É o que a gente geralmente esse acampamento aqui em Alagoas é feito em que mata? A gente tem 2 áreas aqui que sempre nos atendem. Uma é lá na fazenda Utiga Leão, né? A gente tem um contato lá com o administrador da usina, então a gente arranja uma área, né? E lá se desenvolve todas as atividades. E na própria fazenda Duas Bocas também, que sempre está cedendo um espaço para a gente poder fazer as instruções que necessitem, né, sair do quartel. Certo. Porque também existe a marcha de 24 quilômetros, né? Essa é famosa. É uma marcha boa, né? Porque o soldado ele vem numa crescente. Nós fizemos a marcha de 8, a marcha de 12, a marcha de 16, só que a marcha de 24, além da sua distância, né, ser um pouquinho maior, ela é onde o combatente tem que carregar todo o seu material. Então ele tem que carregar aquele seu fuzil, o seu armamento que é de dotação, seja o morteiro, seja o lança-rojão, mais só a mochila, então ele vai mais um pouquinho pesado, né? Quantos quilos, em média? Quantos quilos? Varia muito do equipamento do que ele tem que levar, mas nada que seja assim tão exorbitante que não possa fazer. Tanto todos fazem, todos conseguem cumprir a missão. Coronel, aí eu pergunto uma coisa ao senhor. Quantos quilos carrega o soldado com aquele facilitador de tiro, que é um negócio enorme, não é? Que é aquele... para dizer onde deve tirar. Você está falando aí do nosso reparo da MAG, né? Nós temos o armamento que é a metralhadora, a MAG, né? Que ela é um armamento de grande propulsão, e existe um reparo que a gente chama, né? Que tem tipo um tridente ali que ela abre as sapatas dela. Dá em torno de 5, 6 quilos, não é só tão... isso? Só esse equipamento? Mas só que... Fora a mochila. Sim, só que vai juntando, né? Você tem que levar a sua ração, tem que levar a sua roupa de muda, seus kits, né? Para poder sobreviver. A munição, que pesa muito, é a munição. Então, essas pequenas coisinhas, dependendo do qual é a especialidade do soldado, né? Ele é um pouquinho mais sobrecarregado. Coronel, o senhor me lembrou uma coisa. Ração ainda é aquela que puxa assim, acende o fogo para botar coisinha em cima? Não, a nossa ração é uma ração, cada vez mais ela vem melhorando, né? Passou de pastilha que você tinha que colocar na água para poder dissolver. Hoje em dia a raçãozinha ela vem com seus kits divididos, então agora eu vou tomar o meu café da manhã. Então abre o saquinho do café da manhã, lá tem um fogareiro, o álcoolzinho, e vem
bem prático, né? Se preparar, não, agora é o meu almoço. Ele vai abrir o saquinho dele do almoço, né? E assim vai. Então é bem prático, né? E é uma ração muito boa, não tem... Porque no meu tempo, era uma ração que tinha um fogareirozinho para esquentar o almoço, não, né? tem. Que puxava assim. Não, o fogareiro ainda existe, só que agora é o álcool em gel, né? O álcool em sólido, liga ali, então as coisas vão se modernizando, vão facilitando. Você né? vê, no meu tempo que eu falei, ó, quanto tempo, né? Mas, comandante, tem uma coisa importantíssima, porque está todo mundo vendo os soldados, né, digamos assim, os sargentos, terceiros sargentos, que tiveram medalha na Olimpíada graças a um programa que as Forças Armadas têm. Você poderia explicar isso para o meu telespectador? Porque a gente ouve falar, ganhou essa medalha, ganhou aquilo outro. Por favor, tá com a palavra. Tá. O Exército, desde 2008, né, ele desenvolveu um projeto chamado de alto rendimento. Então, qual que era o cunho desse projeto? Existem competições militares a nível mundial. E a gente tinha uma grande deficiência, né, de competir de igual para igual. E foi verificar que muitos países, né, recrutavam, selecionavam atletas, né, que tinham um certo rendimento, né, para atrair para as Forças Armadas do país e para poder poder competir. Então, em cima disso aí, o Exército, não só o Exército, como a Marinha, como a Aeronáutica, né, começou a incentivar, na verdade, é um grande incentivo para os nossos atletas. A gente sabe que os nossos atletas têm grande dificuldade de patrocínio, Isso. A não ser que seja um atleta que tenha assim, que já venceu na vida, né? Que todos corram atrás dele, né? Chega o Phelps da vida, que o patrocínio vai atrás dele, o Bolt vai atrás, mas a realidade é muito diferente. Então, o que o Exército fez? Em cima de um currículo, né? Que ele apresentou, voluntário, não, qual que é a sua especialidade? Um currículo, o Exército incorporou ele como terceiro sargento. Então, ele recebe ali o seu soldo como terceiro sargento. Eu posso perguntar quanto é? O soldo do terceiro sargento está em torno de 3 mil ou 4 mil reais, né? Salvo o menor juízo. Né? É, muito bom. É uma ajuda, né? Não é o soldo bruto. Mas né? ele sendo assim, ele ainda pode ter outro patrocínio? Ou não, tá pode. Tanto que os atletas realmente que têm um grande rendimento aí, ele tem patrocínio aí da Banco Brasil, Caixa Econômica, instituições que normalmente... Então, ele além dessa parte financeira, que talvez não seja tão redundante, mas o Exército hoje conta, principalmente no Rio de Janeiro, um centro de capacitação física do Exército, que é referência mundial. Então lá nós temos equipamentos super modernos, instalações muito interessantes. Do Leme? Lá no Forte São João, na URCA, né? Na URCA. Tá, que é o Centro de Captação Física do Exército. Lá, o que eu estou falando é CEP. É o CEP. Então lá a seleção brasileira de vôlei treina lá, pra você só ter ideia, entendeu? Então, lá e toda a parte que eu não posso nem, foge até a minha alçada, de estudo da fisiologia, da anatomia do guerreiro, o que ele tem que fazer, etc. Então, porque agora já está tudo pela internet, né? Digamos assim, já está sendo tudo estudado. Não, é tudo. Hoje existe um programa para poder analisar e ver qual que é a deficiência, né? Então, é uma grande oportunidade de tentar se aprimorar. E nessas Olimpíadas nós vimos isso aí, né? Tanto que o resultado deu certo. Das 19, né, medalhas que o Brasil recebeu aí, 80% foi de militares, do Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, é uma coisa que realmente, né, para o Brasil, né, criou fruto, né? Não só para a instituição, né, que até... Às vezes não transparece isso, né? A gente não sabe, é militar, não sabe, a gente sabe, né? Mas para o produto final ganhou medalha, o Brasil ganhou medalha. Exatamente. E quase 80% dessas medalhas foram para as Forças Armadas. Mas isso, comando, já está assim no ar, todo mundo... Por que tanto militar ganhando medalha? Pela disciplina, não é porque quando ele entra nesse programa, ele tem uma parte militarizada, não tem? ele sofre uma estágio de adaptação. Mas não é só isso, né? É porque ali tem pessoas capacitadas para orientá-lo, né? A gente cumpre metas, né? Tem que cumprir metas, até porque se ele não cumprir essas metas, ele vai embora, então ele tem um comprometimento, né? De treinar, então é uma ajuda mútua, né? De repente um atleta que não tem um patrocínio, não tem aonde comer, não tem um médico, aí ele acaba, né, rateando, desistindo, né? Grandes potencialidades nossas aí não conseguem sobreviver, né, por causa da situação que é acometida. Então, e a senhora vê, né, que independente disso aí, estava lá subindo a bandeira, ele prestava a continência, tinha orgulho, não parece, mas essa pequena ajuda
é um grande diferencial para a nossa realidade. Eu acho. Né? Agora, existe também um programa muito bom aqui do 59, né? De atendimento. Na verdade, existe uma parceria do Ministério dos Esportes com o Ministério da Defesa, que é tentar buscar essas novas raízes, novas gerações, né? Então, por exemplo, aqui no 59, isso se estende para quase todas as unidades do nosso Brasil, existe o que a gente chama o programa Força no Esporte. Força no Esporte. Tá? Em que a criança, no nosso caso, né, ela estuda durante a manhã no seu colégio normal, né? Na parte da tarde, ele chega lá por volta de meio-dia, recebe uma alimentação, que é também uma carência, né, de muitas crianças, né? Recebe ali um almoço, no nosso caso é o almoço, se desenvolve uma atividade educativa. Então a gente faz aqui atletismo, tem o futebol, tem a orientação, então a gente canaliza, né, que também não adianta abrir, não é para aprender, é para desenvolver uma certa habilidade, né? E esse programa vai durante toda a tarde, né? Existe ali um plano pedagógico a ser seguido, né? Um orientador, né? Existem pessoas contratadas para isso aí, tanto do Exército como da própria parte do governo. Chega no final da tarde, ele toma um lanche e volta para casa dele tranquilo com a missão cumprida. Então, a gente aqui em Alagoas estamos começando, né? Mas existem certos locais que teve atletas que saiu desse programa e hoje é competidor olímpico. Era isso que eu ia até comentar com o senhor, o seguinte, porque esse início oferecido pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, é para alçar essa segunda etapa. Para descobrir essas potencialidades, né? E de maneira que a gente possa potencializar essas crianças aí. É muito, muito interessante, porque quem não conhece assim quartel, quem não conhece o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, acha que ali só é marchar, né? Só é marchar, não tem mais nada. É como se o militar fosse um cabeça oca, só seguisse normas. Tem tanta coisa boa Cláudia, que se faz. Infelizmente, existe grande desconhecimento da atividade do Exército Brasileiro. E você vê que a gente está aberto aí em várias situações, né? Desde trazendo a criança para poder desenvolver um esporte, né? Incentivando o nosso esporte da maneira geral. A gente, por exemplo, nós temos aqui em Alagoas a Operação Carro-Pipa, né? Que a gente coronel, eu tinha esquecido. Que a gente coordena a distribuição de água no interior da Alagoas. Então, são essas pequenas ações. Eu estou falando aqui no estado de Alagoas, que é um estado pequeno, né? Que a gente sempre está ajudando. Há pouco tempo ajudamos o Tribunal de Justiça ali digitalizando os processos. Então, a gente está sempre tentando, né? E essa Operação Carro-Pipa é um projeto interessante, né? Muito. Porque, na verdade, a gente faz toda a parte burocrática. A gente contrata o pipeiro, né? Fala para o pipeiro aonde ele tem que levar água e qual é a quantidade. E só não bastante isso, nós temos que ir lá para o terreno para ver se o pipeiro, né, colocou a água lá na comunidade tal, se a comunidade recebeu, para ver se o sistema funciona. Então, é uma carga bem forte para o batalhão. Interessante nós sabermos o que se passa num quartel. Voltamos daqui a pouco com mais informações no programa Gente da Gente, com Cláudia de Bulhões e hoje com o Coronel Macário. Cláudia de Bulhões, voltando com o programa Gente da Gente na sua casa, trazendo o comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, o Coronel Macário. Coronel Macário já nos explicou sobre o caminhão-pipa, não foi? Sim. Sobre as ações do esporte que estão sendo desenvolvidas com o 59. Coronel, aí eu pergunto, essa ação só é desenvolvida aqui no 59 com os meninos das escolas ou tem algum outro município que atende também a essa demanda? Cláudia, por dificuldades financeiras, até por dificuldades logísticas, né, a gente desenvolve esse projeto com as crianças daqui do município. Então, a gente temos uma escola, né, que foi voluntária, então a gente pega os alunos dessa escolinha e leva um batalhão. E agora, voltando ao eixo quartel, como que é para o quartel passar uma estrada dentro do quartel? E que estrada é essa? Ou se é uma rua, se é uma avenida, se é o VLT?
Ô, Cláudia, esse eixo, denominado eixo quartel, na verdade, não foi de uma hora para outra, né? Na verdade, havia gestões há muitos anos, dos governos passados, de tentar, etc. tal. E agora, recentemente, né, novamente, foi feito o estudo, né? E a própria instituição chegou à conclusão, né? Eu falo instituição porque o Exército como um todo, né? Existe ali vários na cadeia de comando que optaram e decidiram por isso aí. Então, um eixo que vai passar nos fundos do quartel, né? Esse eixo aí, a intenção desse eixo é tentar desafogar um pouquinho da Fernandes Lima. Então, um projeto do governo, né, é que se faça, entre aspas, uma paralela à Fernandes Lima, né, para poder desafogar o trânsito, que a gente mora na Fernandes Lima sabe muito bem como é que é. Tá, e para o batalhão, ele encarou isso aí. Na verdade, esse eixo saiu porque o Exército achou que era coerente, né? Se a gente não achasse que era coerente, né, não sairia esse eixo. Então, não foi assim uma imposição, etc. Então, foi de comum acordo, né, tendo em vista a necessidade do projeto que foi apresentado e que para o batalhão não vai trazer nenhuma assim, deficiência. Né? Vamos continuar cumprindo nossa missão, como sempre cumprimos. Né? Agora, missão melhor ainda, né? Beneficiando a nossa população aqui lá em cima do farol. Em termos de localização, de locomoção, aliás. Sim. Eu acho que foi muito bom. Inclusive, deu foi mais um agravante de como a população olhar o Exército Brasileiro. Porque ficava aquilo ali, era fechado, como eu disse, né? Não, gente... E de repente vai passar por ali. Aquilo vai ser estrada, vai passar carro, vai passar VLT, é o quê? Ali o projeto do governo é ser feito uma avenida de mão dupla, né? Então vai ser um sentido só. Tá? E dentro do planejamento ali da Secretaria de Infraestrutura, né? Algumas ruas do farol, né? Ali do farol, praticamente do eixo quartel, né? Será mão única. E, em particular, atrás do batalhão vai ser uma mão dupla, né? Então vai ser um corredor, né? Que vai ligar ali desde a parte baixa ali do farol, né? Até ali por trás do hiper, vai passar até chegar na parte mais alta ali. Então é considerável, né? Esse é o estudo feito. Ô, coronel, a gente fica logo preocupada, porque onde tem soldado, tem armamento, tem munição. Sem dúvida. E tem mina. Sim. Aí a minha ideia foi o seguinte, por esse pedaço que a estrada vai passar, não tem nada enterrado, né? Porque o soldado gosta muito de enterrar essas coisas, né? Mina, não sei o que, para treinamento. Não, negativo. Desculpe a minha maneira de lhe perguntar, é a que eu sei. Onde a estrada vai passar, a gente usava, né, diariamente. Então não tem risco nenhum, não há nada ali. Tá? Ali é uma área totalmente segura. Já começaram ali a fazer o trabalho da terraplanagem. Então já começaram? Já estamos, qualquer dia estamos sendo expulsos ali, mas já começando. Mas não há risco nenhum para a população. Tá? E tudo é bem estudado antes de tomar a decisão. Porque eu fiquei com medo. Então, porque eu sei que tem uma parte ali que tem para treinamento, né? Do quartel. Não é. É uma parte que a gente usava para treinamento. Como eu falei com a senhora, certo treinamento a gente faz lá fora, né? E quando envolve assim, não falo exercício de tiro, né? Com arma curta, que esses exercícios são feitos em ambiente controlado. Mas, por exemplo, de uma granada, de se usar um morteiro do quartel, a gente não faz esse tiro aqui. Geralmente a gente vai para Recife, né? Lá existe um campo de instrução em Recife, onde a gente normalmente atira com essas armas que a gente chama de coletivo, né? De arma de tiro curva, etc. Em Recife. Interessante é que eu tenho que contar, uma vez eu estava conversando com um dos comandantes anteriores, né? E eu disse, comandante, coronel, daqui a pouco determinadas pessoas vão invadir o quartel. Ele olhou para mim e fez, eu achei tão interessante, não vou citar quem eu falei, né? De quem era, né? Porque existia assim uma coisa contra um quartel tão grande dentro de uma cidade. Na verdade, as coisas se inverteram. Na verdade, era um quartel em lugar nenhum. Se a senhora pegar uma foto antiga, né, do batalhão, não tinha nada. Estava aqui a parte do centro, né, que era a parte onde concentrava a população, e lá em cima só tinha um quartel, né? Hoje em dia não é isso, né? Tem tudo, mais o quartel. Mas a gente também não pode... A gente tentou conciliar. Também não dá para tirar o quartel como um todo com a infraestrutura que tem, é uma coisa cara, né? Não é só o quartel que tem ali. Ali nós temos também casas de familiares, de militares que moram ali. Então não daria para tirar o quartel e levar lá para não sei aonde, que não seria tão interessante.
Falando em... Você sabe, meu telespectador, que eu gosto de perguntar tudo, né? Vou pipocando ali, pipocando aqui. Vou, devagarzinho. Devagarzinho, vou sabendo das coisas. O próprio Nacional, né? Ou seja, para quem não sabe, são as residências que são ocupadas pelos militares, né? Aí eu pergunto, todo mundo acha que o próprio Nacional é de graça, né? Nossa! Então é importante que você diga isso, porque as pessoas pensam que o pessoal do Exército mora num bem bom, o pessoal da Marinha mora num bem bom, e o pessoal da Aeronáutica mora num bem bom e não paga nada. Então eu queria que você desse assim, uma informação para o meu telespectador, né? Desse próprio Nacional, como nós chamamos, né? Que é uma casa ou um apartamento que é alugado ou que pertence às Forças Armadas. A instituição existe, esse PNR, que é o próprio Nacional de Residência ali nosso, né? Na verdade, não atende toda a demanda. Então, ali nós temos alguns que conseguem, né? Que existe uma fila, né? Tem militar ali que fica ali 2, 3 anos para conseguir morar ali na Vila Militar. Logicamente, não preço, né? Não acompanha o preço de mercado. Não estou falando aqui de valores expressivos de se morasse na Ponta Verde, pagando 800 ou R$1.000, né? Mas é descontado todo mês da gente por estar morando aqui dali, até para manter o próprio. Então, o dinheiro que é recolhido no nosso desconto, a gente mesmo depois pega para poder fazer a manutenção do PNE, que a gente chama. Então, é descontado, não, nada de graça. Tá vendo, meu telespectador? Nada de graça. Você que estava falando, eles têm casa de graça, tem isso de graça. As pessoas falam sem saber. E nem são para todos, né? A gente tem ali militares nossos que já estão aqui 4, 5 anos que moram em torno do Farol, porque não tem... Mas eles têm auxílio moradia? Nada. Tem quem não, dera, Coronel? não. Que coisa ruim. Engano vocês. Vocês são infantes. Vão na frente bravo, de tudo. Né? Brabo. É o pessoal brabo, eu acho que é o pessoal infante, né? Que vai a pé na maioria das vezes, né? E quando atravessa alguma coisa naqueles blindados, né? Aí daqui a pouco tem que descer para já descer correndo e lá, tem que... E nem casa tem direito. Não, infelizmente não há casa para todos, né? Como eu falei, existe uma linha, o militar se apresenta na guarnição, se apresenta em Alagoas, se apresenta em Maceió, ele entra na fila, né? Quando um sai, que é movimentado, entra o outro, né? Então é assim que funciona. E não existe nenhum auxílio moradia. Existe estudo, né, para poder fazer isso, porque realmente, dependendo do local que a senhora mora, se ela for morar em Brasília, para alugar um apartamento em Brasília é muito caro, o custo de vida é muito caro, né? Então, falo com a senhora sinceramente, existe estudo que isso possa um dia existir, mas atualmente não temos isso aí. Tem que... Coronel, agora o senhor me reportou uma coisa. Até os hotéis de trânsito agora são pagos, e muito. Os Tinha um hotel... Desculpe, hotel, eu estou jogando tudo para o meu telespectador saber. Fala o que é hotel de trânsito. O Exército, as 3 Forças Armadas, na verdade, existe aquela... Para tentar facilitar, né, essas movimentações do militar, vai estar aqui no Rio, tá aqui em Alagoas, depois vai para o Rio, etc. Então, e até no momento de lazer também, existe aqueles hotéis de trânsito. Trânsito é justamente isso aí, né? Vai ficar ali um momento, né, para poder se beneficiar. Existem várias guarnições, mas também é pago. Não engane a senhora, os senhores aí, que as coisas são de graça. Não, né? Logicamente que a gente não vai cobrar, né, uma diária do hotel Ponta Verde, né? Absurdo, né? Absurdo, eu falo para nossa... Mas não tá barato não, Coronel. Tá barato não. Aquele hotel de trânsito que tem lá em Niterói, que é entre aquela... Lá no Forte Buí, só fala. No Forte, exatamente. Ali tem um hotel de trânsito que até reconstruíram. É a coisa mais linda do mundo, mas ninguém consegue ir para lá, não. É fila. Sim, sem dúvida. Na época até a Dilma queria ir para lá. Agradável, não tem dúvida. Um marzinho manso, né? Sim, aí mas o quê? Na época que construíram, ali não existia nada por perto. Agora aquilo ali é um manjar. Mas para se ir para ali tem que pagar, tem que encarar uma fila. Sim, não é? Dependendo da época alta temporada, aí que fica mais difícil, né? Mas tudo é pago, não há nada de graça, infelizmente. É verdade. Agora, outra pergunta que o meu telespectador e meu internauta quer saber. Já tem mulheres aí no quartel? Poxa, devagarzinho, elas estão tomando conta, né? Está aí a equipe do Coronel, que está ali nos assistindo também. E tem uma mulher. Sim, tem uma menina aqui. Olha só, o Exército existe em várias portas, né?
Então, para a carreira de saúde, já existe mulher já. Temos já, hoje em dia, coronéis, né, do sexo feminino na parte da saúde. Tá? Na parte da administração, também já temos. Também está na mesma evolução do tenentes coronéis. O que nós vamos agora fazer a partir desse ano, né, que é uma maneira inédita aqui nas nossas Forças Armadas, que eu falei com a senhora na parte da academia, né, das armas quadras de serviço. Então, esse ano já vai ter um concurso público, né, para que possa ingressar a mulher que a gente chama na linha combatente. Então, lá para a MAN? Vai ir para a MAN. Tá? Aí vai ficar bicho. Vai ficar uma bicha, né? Mas é bicho, né? Ele entendeu o que eu perguntei. Foi rápido, né? O senhor é sutil, coronel. Eu lhe perguntei, eu fiquei com vergonha de perguntar, mas o senhor pegou. Vai ser bicho, então a gente está começando isso de maneira gradativa, até para ver como vai ser a reação da Força Armada, né? Do Exército Brasileiro, mas já vamos ter, né? Na Marinha, na Aeronáutica já tem, até piloto hoje em dia, né? Na Marinha, acredito também já tem, não sei se está na escola, mas o Exército está partindo para esse rumo aí. Gente, maravilhoso bater papo, ou seja, entrevistar o Coronel Macário. Coronel, tem alguma coisa que o senhor queira dizer para o nosso telespectador como mensagem final? Não, Cláudio, agradecer a oportunidade de estar falando do Gente da Gente, né, e tirar essa mística que o Exército está fechado. O Exército evolui da mesma maneira que a sociedade evolui. Eu não posso julgar o Exército de hoje com o Exército de ontem, né? As coisas vão se modificando e o Exército é o fruto da sociedade, né? A senhora pode ver as campanhas do Exército ali, né? De vacinação. Uma campanha interessante que está ali um cidadão ali, né? Perguntando quem que é aquele, quem que é aquele, quem que é aquele. Não, eu acho que é um jornalista, eu acho que não sei o que, não. Eu sou tenente do Exército. Então, a gente é parte da sociedade. Se eu tirar a farda aqui, eu vou ser mais um aqui no estado de Alagoas, em Maceió, né? Contribuindo aqui com a nossa sociedade. E convidar todos que essa semana do soldado, amanhã nós vamos fazer uma formatura abrindo para toda a população às 19h30, né? E no sábado a nossa corrida Duque de Caxias, também a partir das 17h30 lá no Monumento da República. Então, todos convidados, sejam bem-vindos aí. O Exército está de portas abertas aqui em Alagoas. Muito obrigada. Cláudia de Bulhões com o programa Gente da Gente, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Agradece a sua audiência.